Então, vamos começar a nossa revisão. Vamos falar rapidinho de modelos atômicos, né, gente? Que não era um assunto tão trabalhado nas provas até uns aninhos atrás, tá? Não era um assunto muito trazido antes para as questões, mas ultimamente tem sido mais abordado. Vou fazer um apanhado geral rapidinho aqui, começando, lembrem, né, que inicialmente os filósofos trabalharam a questão dos modelos atômicos, trazendo a palavra átomo, que significa algo indivisível, né? Mas depois nós tivemos o Dalton, aqui o nosso primeiro cientista, a trazer à tona um método científico, né? Trazer constatações baseadas em experimentos. Ele não fez um experimento próprio dele, ele usou estudos do Lavoisier, mas ele trouxe muita bagagem, muito conhecimento acerca dos experimentos, das reações, para fazer as suas observações, a sua teoria do modelo atômico, né? O modelo de Dalton é conhecido como o da bolinha de bilhar, maciço, homogêneo, indivisível, indestrutível, né? Menor porção da matéria. O que nós temos de verdadeiro até hoje do modelo de Dalton é o quê, galera? A questão de nós termos a composição de uma molécula com número de átomos de cada elemento definido, ou seja, sempre que eu falar do metano, vai ser CH4. Não existe outra proporção. É 1 carbono e 4 hidrogênios. Sempre que eu falar do oxigênio, do gás oxigênio, vai ser O2, 2 átomos de oxigênio. Isso ele já tinha constatado, baseado nos experimentos de Lavoisier, que as moléculas existiam um valor fixo de átomos e uma proporção sempre uma proporção sempre fixa, certo? Então, isso fica de verdadeiro até hoje. As outras afirmações do Dalton, a gente vai lembrar agora, vendo os outros modelos atômicos que foram caindo por terra, certo? Começando aqui por Thomson, né? O Thomson, quase 90 anos depois, chega fazendo um experimento, na verdade, reaproveitando um experimento, né? Esse experimento já tinha sido usado para parte de eletricidade na física, e ele usa esses experimentos dos raios catódicos, alguns testes ele fez, né? Lembrando que os raios catódicos, na verdade, são os elétrons, né? Eles chamavam de raios catódicos antes porque eram raios que iam em direção ao cátodo, certo? Então, fazendo esses experimentos, ele chegou na conclusão que o átomo tinha subpartículas de carga negativa. Essas subpartículas de carga negativa foram chamadas de elétrons, ou seja, já caiu por terra a teoria do Dalton, que não existia nada dentro do átomo, que ele era totalmente homogêneo, né? Então, a existência de subpartículas foi sugerida aqui por Thomson, certo? Que hoje a gente chama, ele falou, né, de subpartículas de carga negativa, e ele disse que o resto do átomo, né, era um fluido positivo, certo? Para ter uma compensação de cargas. Então, se os elétrons eram negativos, o resto do átomo seria esse fluido positivo. Passando um tempinho, né? Quem já foi meu aluno sabe que eu conto a história que Rutherford foi aluno de Thomson. O Rutherford foi dar uma melhorada no experimento do Thomson, né? Pegando e fazendo uma abordagem um pouquinho mais tecnológica, digamos assim, sobre os modelos atômicos, trazendo a questão das partículas alfa, que tinham sido descobertas na radioatividade pelo casal Curie, né, pelo Becquerel e tudo mais. O Rutherford também participou dos estudos lá de radioatividade, né, que a gente vai falar depois sobre radioatividade. Aqui, pessoal, no experimento do Rutherford, o famoso experimento da lâmina de ouro, qual foi a principal conclusão que ele chegou, né? O que teve de bom aqui nesse experimento? Foi a questão de nós termos um bombardeamento com essas partículas alfa, e esse bombardeamento, ele acabou tendo como resultado a maioria das partículas atravessando. Isso faz com que ele concluísse o quê? Que o átomo ele tinha muito mais espaços vazios do que espaços cheios. Ou seja, foi aí que nós
tivemos a teoria de que o átomo consiste em dois pedaços, duas porções, duas partes. Um núcleo, este núcleo é muito pequeno em relação ao átomo, tá? Ele constatou essa diferença de tamanho pela relação das partículas que atravessavam e que eram desviadas, né, que eram ricocheteadas. E nessa relação de em torno de 10 mil vezes, tá, pessoal? Ou seja, aquele exemplo que eu sempre falo da bolinha de bilhar, da bolinha de ping-pong num campo de futebol, né? Então, aqui, apesar de ser extremamente pequeno, é a parte do átomo que tem massa. É a parte do átomo, entre aspas, que pesa, né? O resto do átomo, que aqui a gente vai chamar de eletrosfera, que é a região onde se encontram os elétrons, é um lugar cheio de, entre aspas, nada, né? Os elétrons, eles têm massa desprezível, não esqueçam disso. A massa deles é tão pequena, é cerca de 1840 vezes menor do que a massa de um próton e a massa de um nêutron, ou seja, próton, nêutron e elétron, que são as subpartículas principais aqui, já são extremamente pequenos, né, galera? Se eu for fazer a proporção que o elétron é 1836 vezes menor do que eles, né, em termos de massa, eu vou dizer que isso é irrisório, que esse é um valor tão pequeno que eu vou até desconsiderar. Por isso que a massa do elétron é desprezível aqui nos nossos cálculos, certo? Então, por isso que a gente diz que o núcleo é a região que tem massa, a eletrosfera é a nossa região onde nós temos os elétrons distribuídos, que, para Rutherford, esses elétrons, na época, estavam em órbitas, tá? Só que eles não tinham, digamos que, uma referência, um lugar fixo para ficar. Então, eles só falavam que ele estava em órbita, como se fosse um modelo planetário, tá? Tinha dois questionamentos aqui que o Rutherford não sabia explicar, que na época ficaram em abertos e logo em seguida o Bohr veio e bateu o martelo explicando. Por isso que em alguns livros, pessoal, eles chamam de modelo de Rutherford-Bohr, porque Bohr veio e conseguiu explicar o que Rutherford não tinha conseguido. Ou seja, as explicações que ele não conseguia dar é por que o elétron, se ele está ao redor do núcleo, né, e se o elétron tem carga negativa e um núcleo positiva, como que esse elétron não se choca com o núcleo? Era uma coisa que ele não sabia explicar. E como que essas cargas positivas dentro do núcleo não faziam uma repulsão, né? Essa não repulsão ali eram pelos nêutrons. Mas ele não sabia explicar como que esse elétron não perdia energia, se ele está se movimentando, como é que ele não perde energia, e como que, se ele está numa órbita livre, como que ele não vai fazer esse movimento e se chocar em relação ao núcleo. Ele não sabia explicar. O Bohr chegou e explicou que existiam blocos de energia, a qual ele chamou de níveis. Níveis de energia ou camadas, que a gente chama ali, quando a gente estuda a distribuição eletrônica, a eletrosfera, nós chamamos de camada K, camada L, camada M, né? Essas camadas, pessoal, foram descobertas por Bohr, tá? E ele quantificou, ele percebeu que cada nível de energia, que cada camada tinha um valor fixo de energia, o qual ele chamava de quantum. E esses valores de energia, por serem fixos, faziam com que o elétron não perdesse nem ganhasse energia. Ou seja, se ele está sempre na mesma órbita, ele está sempre com o mesmo valor de energia, porque existia um valor fixo de energia naquela órbita, certo? Então, isso explicava o que Rutherford não conseguia. E por serem níveis de energia, que a gente vai chamar de órbitas permitidas e órbitas proibidas, ou seja, cada elétron fica no seu lugar, né, na sua camada, no seu lugar pré-definido, digamos assim, é por isso que os elétrons não se chocavam com o núcleo. Porque se ele só pode fazer esse tipo de órbita, ele não tem como se chocar no núcleo, ou seja, ele não está, de certa forma, livre. Eles estão em órbitas circulares. Então, Bohr disse que existiam camadas ou níveis de energia. Quanto mais afastado do núcleo, mais energia tinha esta órbita, esta camada, e que existiam órbitas circulares para os átomos, tá? Tô fixando essa questão do circular
Por quê? Porque o Sommerfeld, que vem logo em seguida, ele pega e diz assim, não, nem todas as órbitas são circulares. Existem orbitais que são elípticos. Ou seja, quando a gente aprofunda um pouquinho mais, a gente vai falar lá de distribuição eletrônica, a gente fala do subnível S, P, DF. Na prática, gente, o que o Sommerfeld conseguiu enxergar? Que realmente alguns elétrons fazem uma órbita circular, como o Bohr falou. São os elétrons que ficam no subnível S. Todos os elétrons, quando a gente faz distribuição eletrônica e eles se encontram no subnível S, o jeito, a forma, digamos assim, deles fazerem a órbita seria circular. Enquanto que os elétrons que ficam no subnível P, D e F teriam órbitas elípticas. Foi isso que o Sommerfeld veio e agregou. O Bohr, pessoal, já foi exemplo de questão no ano passado. E por quê? Porque quando ele falou dessa questão dos níveis aqui de energia, dessa quantificação aqui, ele cita que um elétron, ele pode absorver energia em algum momento, e que quando ele absorve energia em um momento, eu vou agora riscar aqui, imaginem esse elétron aqui absorvendo energia. Quando ele absorve energia, ele migra para uma camada mais afastada. Lembra que eu te falei agora que a camada mais afastada tem mais energia. Como essa camada está mais afastada, esse elétron, nesse instante, a gente vai dizer que ele está excitado. Ele vai, depois, retornar para o lugar dele. Esse depois é muito rápido, tá, gente? Porque ele não consegue ficar muito tempo nesse lugar ali de extrema energia para ele, porque ele já tem uma energia dele, né? Então, quando ele retorna para o seu lugar de origem, ele vai liberar. Galera, ele libera a mesma quantidade de energia que tinha absorvido antes, tá? Então, vamos supor, se ele tivesse absorvido aqui uma energia 30, ele retornaria liberando um valor em termos de energia que fosse equivalente a 30, certo? Só que esse valor aqui, pessoal, vai ser em comprimentos de onda, por isso até que eu já coloquei aqui, porque dependendo do salto que ele fizer aqui, da energia envolvida no salto, o comprimento de onda, em termos de energia que ele vai liberar, a frequência ali, vai gerar uma cor no nosso espectro do visível. Então, nós enxergamos esse salto quântico, ou essa transição eletrônica. Salto quântico e transição eletrônica, que são sinônimos, tá? Quando a gente enxerga isso acontecendo, vai ser na forma, geralmente, de cor, certo? Então, por isso que muitos elementos químicos, quando são expostos a uma fonte de calor, principalmente, ou seja, uma forma de eles receberem energia, eles acabam fazendo a liberação, entre aspas, né? A liberação, a produção de uma cor. Isso a gente faz nos testes de chama, quando a gente faz com os alunos experimentos do teste da chama, a gente consegue ver isso. Coloca um elemento químico exposto a uma chama, tu vê uma cor diferente na chama. Já caiu questão no Enem falando do sódio, o elemento sódio, cor laranja, eu já tinha até comentado com vocês para quem é meu aluno. E, então, lembrem disso, o salto quântico tem primeiro uma absorção de energia, depois uma liberação, tá? Os fogos de artifício também são um exemplo desse fenômeno, certo? E por último, galera, não é muito provável, né? Eu sempre digo que essa parte mais moderna da física não é uma abordagem que o Enem costuma ou já tenha cobrado alguma vez, né? Mas nós temos o modelo atual como o modelo atômico orbital, desenvolvido por esses três físicos, tá? O Schrödinger, Heisenberg e o de Broglie. Esses três físicos, pessoal, baseado nos fundamentos da mecânica quântica, eles, primeiro, o de Broglie, se aprofundando no estudo sobre o elétron, tá? Ele viu que o elétron, na verdade, tem um comportamento dualístico, que a gente chama, um comportamento de partícula-onda. Ou seja, ora ele se comporta como partícula, ora como onda eletromagnética. Então, aqui no desenho, por mais que esteja ali meio do lado, percebam que primeiro tem um círculo, ou seja, de acordo com Bohr, por exemplo, o elétron faria esse movimento, né? Circular.
E o de Broglie diz que ele vai fazer esse tipo de movimento. Porque como ele tem um comportamento de partícula-onda, ele vai ter esse movimento como se fosse uma onda também eletromagnética, certo? Então, digamos que o comportamento do elétron é de partícula-onda. Isso foi dito por de Broglie. Aí, o nosso outro cientista ali, o Heisenberg, é bem conhecido pelo que a gente chama de princípio da incerteza, ou seja, ele dizia, bom, como o elétron tem esse movimento de partícula-onda, né? Ele tem esse movimento que não é retilíneo, é impossível determinar a velocidade e a localização do elétron ao mesmo tempo. Ou eu determino a velocidade, ou eu determino a localização. Então, por isso que ele chamava de princípio da incerteza. O Schrödinger chegou e disse assim, mas não precisa ter uma precisão tão grande das coisas. A gente pode traçar usando fórmulas, obviamente, né? Traçar um gráfico e ter regiões prováveis de encontrar o elétron. Então, o Schrödinger, que tem aquela historinha famosa lá do gato de Schrödinger, ficou conhecido como o cara que cita a questão do orbital. Orbital é a região de máxima probabilidade de encontrar o elétron. Então, se hoje a gente fosse tentar desenhar um átomo, pessoal, um átomo tentando representar ele da forma mais precisa possível, seria um desenho parecido com esse, e não mais com esse. Esse aqui do modelo planetário, ou do modelo já com as eletrosferas assim separadinhas, é um modelo que para o ensino médio funciona. Se a gente for aprofundar o conhecimento, uma prova, a gente está falando de Enem hoje, né? Mas, por exemplo, a gente vai ter o URGS agora, lá por abril, acredito eu. A URGS cobre essas teorias modernas, né? O que nós temos? Que uma forma mais coerente de representar o átomo seria assim, um núcleo, uma região densa, positiva, onde nós temos as subpartículas ali, os prótons e os nêutrons. Lembrem que se a gente aprofundar dentro dos prótons e dos nêutrons, nós temos também subpartículas menores ainda. E a eletrosfera seria essa região. E esses pontilhados que tem são as regiões de máxima probabilidade de encontrar o elétron, os orbitais, certo? Mas, para o Enem, vamos pensar que teria uma probabilidade muito pequena de cair sobre esses três caras, tá, gente? Então, se viesse alguma coisa novamente, acredito que viria novamente sobre Bohr ou sobre Rutherford, que Rutherford tem contribuições na radioatividade também, né? Talvez sobre Thomson, alguns mais clássicos, certo? Daqui a pouco eu vou abrir ali para ver se vocês têm alguma pergunta, tá? Por enquanto eu não enxergo ali o que vocês estão escrevendo, mas daqui a pouco eu abro ali e vejo se vocês têm algum questionamento, tá? Segundo item que dá para a gente pensar que pode vir alguma coisa, tabela periódica. A gente sabe que não vem, eu sempre falo isso para os alunos, tabela periódica não vem na prova? Não, mas algumas coisas básicas a gente tem que lembrar. Primeiro, são 18 famílias ou grupos na vertical. Na horizontal, nós temos os períodos. Atualmente, nós temos 7 períodos. Aqui seria o sexto e o sétimo também. Eles são como se fosse um anexo, ó, olhem a corzinha, certo? Então, nós temos 7 períodos que nós podemos subclassificar. Elementos representativos são esses que têm nome. Cada família tem um nome. São, vamos dizer que os mais importantes na época que foi criada essas classificações seriam os elementos mais relevantes, digamos assim, da tabela. Por isso que eles chamavam de representativos. E elementos de transição. De transição externa, aqui. E aqui embaixo, de transição interna. Tá? O que acontece? Ainda aqui na transição interna, nós temos essas duas nomenclaturas. Série dos lantanídeos, essa primeira. Série dos actinídeos, essa segunda. Que os elementos que estão aqui, ó, é o lantânio, por isso série dos lantanídeos, e o elemento que está aqui é o actínio, por isso série dos actinídeos, tá? Então, por isso o nome dessas subclassificações. As famílias dos representativos, galera,
As que eu acredito que são importantes de vocês saberem é o metal alcalino e o alcalino terroso. Lembrando que o hidrogênio, ele está aqui, mas ele não é um metal alcalino. Ontem na revisão, para quem está aí, quem é do Teorema e assistiu ontem a nossa revisão, eu falei um pouquinho disso, né? O hidrogênio já foi visto na forma metálica em outros planetas, tá? Mas aqui no planeta Terra, nós só temos, até o momento, hidrogênio na forma gasosa e com propriedades de ametal, tá? Poderia, pessoal, vir algum artigo, alguma coisa... Vocês sabem que eles gostam de usar artigos nas provas de química, né? Porque tem cientistas tentando reproduzir o hidrogênio metálico nos laboratórios. Inclusive, saiu, acho que em 2016 ou 2017, notícia que um grupo francês, se eu não me engano, estava conseguindo reproduzir, tá? Porém, ainda ninguém mostrou, né? Então, eles poderiam trazer um artigo falando sobre isso, mas o hidrogênio, por enquanto, para nós, propriedades de ametal, ok? Por mais que esteja aqui. Então, ele é o nosso orfãozinho da tabela que a gente costuma sempre brincar. E aqui os halogênios, os calcogênios e os gases nobres, obviamente, tá? Eu vou mostrar para vocês uma tabelinha em branco, porque eu quero mostrar para vocês o que é relevante de vocês pensarem de tabela periódica na hora da prova. Ontem eu fiz isso com o pessoal da turma de revisão que eu estava trabalhando. Então, o que é importante? Lembrar que o hidrogênio está aqui, né? Que é da família 1. Quem mais é importante vocês conhecerem daqui? Gente, não só por tabela periódica. Seria pouquíssimo provável eles perguntarem para vocês onde o sódio está na tabela periódica. Mas, questões que a gente vai ver amanhã na parte de pH, de equilíbrio químico, tá? Às vezes a gente tem que classificar um sal, a força de um sal. E para saber a força de um sal, eu preciso conhecer o metal que está fazendo parte desse sal. Se ele é um metal que gera base forte ou não. Ou seja, eu preciso ter uma ideia. Vocês vão ver nas questões que eu vou mostrar para vocês amanhã, que são sais sempre com os metais que eu estou citando aqui para vocês. Então, o sódio e o potássio, é importante vocês saberem que eles são metais alcalinos. Inclusive, sódio e potássio aparecem também na parte de biologia na prova, né? Então, é relevante vocês saberem. O magnésio e o cálcio, que também são minerais que também podem aparecer na prova de bio, são metais alcalinos terrosos. Então, esses 4 elementos são os que mais aparecem quando estamos falando de sais, tá? Então, pensem bem nesses 4 elementos aqui. Na e K, sódio, potássio, alcalinos, Mg e Ca, alcalinos terrosos. Aqui, que são os de transição, eu sempre digo para os meus alunos, gente, são aqueles metais que a gente conhece do dia a dia como metal. O ferro, o cobre, a prata, o zinco, o níquel, o ouro, a platina, estão todos aqui. Claro que tem alguns metais aqui que não são tão conhecidos, né? Mas eu digo que esses que a gente conhece na forma metálica, a maioria está aqui. O alumínio está deslocado, está aqui, tá? Ele não está na transição interna, na transição externa, quer dizer. E quem mais que eu acho relevante vocês conhecerem? Os halogênios. Por quê? Porque em orgânica, quando a gente fala de reações orgânicas, eles podem aparecer. E é legal tu saber que aquele elemento é um halogênio, tá? O oxigênio e o enxofre aqui, e o nitrogênio. Se lembrar do carbono também é bom. Gente, isso aqui, tu sabendo da tabela periódica, tu fica com um aporte muito bom para resolver as questões, tá? Outra coisa relevante para lembrar, os blocos, a subdivisão da tabela periódica, se tu precisar usar distribuição eletrônica. Quando a tua distribuição eletrônica termina em S, os teus elementos estão aqui. Fez a distribuição eletrônica, terminou em S1 ou S2? Se terminou em S1, é sempre na sequência, tá? Se terminou em S1, vai estar aqui. Se terminou em S2, vai estar aqui. Só temos a exceção do hélio, que é um gás nobre, e que termina em S2, que está aqui, tá? Os outros vão seguir esse padrãozinho. Quem termina em D vai estar aqui no meio. Ou seja, todo elemento de transição externa vai terminar em D. E na sequência, tá, gente?
Como eu falei, não tem tabela na prova, provavelmente ele não vai te pedir para te dizer se está na família tal. Mas lembra que vai ser sequência. Aqui seria D1, aqui seria D2, D3 e assim sucessivamente. Ok? Aqui, galera, nós temos bloco P, ou seja, P1, P2. Olhem aqui uma coisa relevante. Fora o hélio, todos os outros gases nobres vão terminar em P6. A distribuição deles vai ficar sempre S2, vamos supor 3S2, P6. O que nos dá 8 elétrons na valência. Gases nobres, com exceção do hélio, vão ter 8 elétrons na valência, o que nos fala a questão da regra do octeto, né? Quando a gente fala de ligação química. Gases nobres são estáveis porque têm a valência completa, 8 elétrons na valência. O hélio, apesar de ter 2 elétrons na valência, ele também tem a sua camada completa, porque a primeira camada 1, só tem no máximo, comporta no máximo 2 elétrons. Então, ele está completo, né, gente? E aqui, por último, se termina em F, é de transição interna. Ou vai ser dos lantanídeos ou dos actinídeos. Certo? Para terminar a tabela periódica, propriedades, tá, gente? Quando a gente fala de propriedades da tabela, o que poderia aparecer? As propriedades principais, tá, gente? Como, por exemplo, o raio atômico. A gente sabe que o tamanho do átomo vai ser influenciado por 2 coisas, tá? Primeiro, pelo número de camadas. Quanto mais camadas tem um átomo, maior ele é. Gente, isso é muito óbvio, muito lógico, né? Se eu tenho um átomo que tem 2 camadas, eu tenho outro átomo que tem 4 camadas, o que tem 4 camadas naturalmente vai ser maior. Ele tem mais camadas, ele vai ser maior. E se eles têm o mesmo número de camadas, é o número atômico que importa, o número de prótons. Então, o que tiver mais prótons, o núcleo tem mais força. A gente chama de carga nuclear. Se o núcleo tem mais força, atrai esses elétrons com mais intensidade, deixando o átomo menor. Então, quanto maior a carga nuclear dele, quanto maior o número de prótons dele, mais atração ele exerce sobre seus elétrons, como se fosse um exército, né? Tem um chefe lá no meio, um general, o núcleo, atraindo seus elétrons para próximo dele. Então, o núcleo faz com que os elétrons se aproximem mais, o átomo fica menor. Como conclusão, a gente chega que os átomos maiores estão aqui na tabela. Por quê? Os que têm mais camadas, períodos, gente, é camadas. Se um átomo está no 4º período, tem 4 camadas. Não tem tabela para a gente analisar isso, a gente analisaria por distribuição, mas dá para fazer essa analogia. Então, os átomos que estão mais embaixo na tabela são os maiores. E os que estão mais para cá seriam os menores números atômicos, maior raio. Então, os maiores, os mais gordinhos da tabela estão aqui. E os menores estão aqui. Gente, façam esse link. Os menores átomos são os que têm propriedades mais intensas na eletronegatividade. Ou seja, quem é o átomo mais eletronegativo? O flúor. Quem foi meu aluno lembra da escalinha que a gente faz lá, a frasezinha do fui ontem no clube, né? Flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Junto com a eletronegatividade, nós temos energia de ionização. Só que a energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo. Nisso, o gás nobre é contabilizado. O hélio é o mais forte. Então, olhem a diferença. Eletronegatividade é a capacidade de um átomo de atrair elétrons. Gás nobre não entra nessa escala. Por quê? Vamos lembrar, gás nobre não precisa fazer ligação química, ele já está estável. Gente, quando eu digo não precisa fazer ligação química, não quer dizer que ele nunca vai fazer, tá? Ele não precisa. Se ele quiser fazer, ele faz. Mas o gás nobre não tem necessidade, ele já está estável. Então, ele não tem eletronegatividade, ele não tem necessidade de atrair um elétron. Então, o flúor é o mais eletronegativo, porque sai os gases nobres da escala. Só que a energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo. Então, pensem comigo. Ele está estável.
Tu acha que ele vai querer que arranque um elétron dele? Não. Então, se ele não quer que arranque um elétron dele, ele vai puxar esse elétron com força. Ele vai tornar isso difícil. Então, a energia necessária para arrancar um elétron de um gás nobre é muito alta. Por isso, os gases nobres têm entrada nesse tópico. O hélio é o que tem maior energia de ionização da tabela periódica, tá? Então, isso explica a dificuldade dos gases nobres de fazerem ligação. Então, repito, não é que eles não façam, mas é difícil para eles, porque a energia de ionização é alta, a energia necessária para tirar um elétron deles, para fazer uma ligação, alguma coisa, é muito alta, tá? Tem que ser alguém muito forte para fazer ligação com eles, e porque eles não veem necessidade, uma vez que eles já estão estabilizados, certo? Mas eles podem fazer, inclusive eu trouxe questões para mostrar para vocês, certo? Então, essas 3 propriedades são as mais importantes, tá? Energia de ionização, hélio é o mais forte. Lembrem que se eu quero ionizar, eu quero formar um cátion, alguém que perdeu um elétron, o gás nobre entra. Eletronegatividade, que é a capacidade de atrair um elétron, ele não entra porque ele não tem essa necessidade. Então, fica só o flúor como o rei da parada, tá? Então, a escala fica para cá. Então, tamanho do átomo, raio atômico para cá, eletronegatividade, energia de ionização, afinidade eletrônica para lá. Certo? Vou mostrar rapidinho, pessoal. A intenção é só ilustrar para vocês algumas questões que já vieram nos Enems passados, de questões sobre isso, para vocês terem certeza que isso pode sim cair na prova, porque às vezes a gente olha e diz assim, tia, mas isso não tem como cair. Já que não vem tabela, ou o modelo atômico é tão teórico, é tão assim, ó, é isso, que parece que não cai. Olhem só, a questão de 2017. No ar que respiramos, existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos que significam o novo, o oculto e inativo. E, de fato, são de tal modo inertes, tão satisfeitos de sua condição, que não interferem em nenhuma reação química. Não se combinam com nenhum outro elemento e, justamente por esse motivo, ficam sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longo e engenhoso esforço, conseguiu forçar o estrangeiro. O estrangeiro é o nome do xenônio, tá? Ao combinar-se fugazmente com o flúor ávido e vivaz, a façanha pareceu tão extraordinária que foi conferido o prêmio Nobel. Aqui é um pedaço de um texto, tá? Desse autor que está falando. O primeiro, né? Ele contextualiza ali falando o significado dos nomes dos gases nobres, tá? Os gases nobres têm esses significados aí, o oculto, o novo, o inativo. Olha o nome inativo, né? Por quê? Porque faz essa questão dos gases inertes, né? Agora ele diz, qual propriedade do flúor justifica a sua escolha como reagente para o processo mencionado? Gente, o processo mencionado é o quê? Ele pegou um gás nobre e tentou fazer uma reação, né? Ó, ele pegou o xenônio e combinou com o flúor ávido e vivaz. Gente, por que o flúor foi escolhido? Que propriedade nós acabamos de ver que o flúor tem muito intensa? Seria a densidade? Seria a condutância? A eletronegatividade, a estabilidade nuclear ou a temperatura de ebulição? Teria que ser uma propriedade, gente, para fazer com que um gás que é chamado de gás nobre, né, nesse caso o xenônio, conseguisse reagir. Então, eletronegatividade é a... Opa, desceu, né, gente? É aqui. É a eletronegatividade, tá? Eu fui mexendo aqui para ficar bonitinho aqui no meu quadro. É aqui embaixo, tá? A eletronegatividade é a propriedade que faz com que ele consiga arrancar um elétron do gás nobre. E, gente, poderia até ter não vou dizer uma explicação melhor, tá? Mas se a gente tivesse aqui como opções energia de ionização e não tivesse eletronegatividade, poderia ser uma resposta também. Por quê? Porque o flúor também tem uma energia de ionização alta. Ele não tem a mais alta, né? É o hélio, mas é alta dele também. E a dele é tão alta que ele consegue ser maior do que alguns gases nobres. Então, imaginem a situação. Eu tenho uma energia de ionização alta, eu sou um gás nobre. Mas o flúor tem uma energia de ionização e uma eletronegatividade mais alta que a minha.
Então, ele consegue chegar em mim e atrair o meu elétron, porque ele é mais forte do que eu. Mesmo eu tendo uma energia de ionização alta, ele é mais intenso. Por isso, até ávido e vivaz, característica que ele deu aqui para o flúor, tá? Então, eletronegatividade. Questão teórica, mas que se o aluno conhece o flúor como o elemento mais eletronegativo da tabela, já faz a relação rapidinho, tá? Essa aqui do ano passado, ó. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama no bico de Bunsen. Gente, o bico de Bunsen, para quem não conhece, é como se fosse uma lamparina, bem parecido, ou uma chama de um fogão, tá? E em seguida observar a luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética que, ao ocorrer, gente, acabei de conversar com vocês isso, né? Vai ser mudança de estado físico do metal que vai gerar cor? Não, né? Combustão dos cátions metálicos? Também não. Diminuição da energia cinética? Lembrem que se eu estou aquecendo, gente, a energia vai aumentar, a energia cinética desses elementos, né? Então, não é diminuição da energia cinética. Transição eletrônica de um nível mais externo para um mais interno na eletrosfera. O que a gente acabou de falar no modelo de Bohr, né? Tava lá as camadinhas, primeiro o elétron sai daqui e vai para lá, ele absorveu. Quando ele retorna, ó, ele está saindo da externa e está indo para a interna. No momento que ele sai da externa e vai para a interna, ele emite comprimento de onda na forma de cor. Então, é uma transição eletrônica que pode ser chamado de salto quântico também, como eu falei para vocês, tá? Então, letra D. Certo? Essa aqui, na mitologia grega, Nióbe era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com o do elemento de número 73, que chegaram a ser confundidos. Gente, ele vai falando uma historinha do Nióbe e do Tântalo, a historinha da filosofia ali, e ele diz que, por homenagem a esses dois personagens da mitologia, foi conferido o nome desses dois elementos. E esses dois elementos adquirem grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades físicas e químicas comuns aos dois. Galera, quem lembra o básico de tabela periódica não precisa nem resolver distribuição eletrônica aqui. Por quê? Qual é... Vou voltar na tabela periódica. Qual é a característica de uma família na tabela periódica? Elementos que estão na mesma família, além de terem a mesma distribuição eletrônica, aqui todo mundo termina em S1, aqui todo mundo termina em S2, eles têm o nome família, né? Eu sempre digo para vocês que eu acompanho aí durante o ano. Família é semelhança, né? Tu tem uma semelhança física, tu tem uma semelhança de personalidade, e na tabela periódica é a mesma coisa. Família ou grupo são elementos que têm propriedades físicas e químicas semelhantes, certo? Então, se tu pega essa sacada do texto, que ele está falando que o nióbio e o tântalo têm em comum propriedades físicas e químicas tão parecidas, que até se chegou a fazer essa relação com a mitologia grega, o que eu estou querendo dizer deles? Que eles estão na mesma família, no mesmo grupo, né? Claro que, para eu ter certeza, o ideal seria pegar o número atômico 41 e 73 e realizar a distribuição eletrônica. Realizando a distribuição eletrônica, eu vou ver que eles vão terminar na mesma distribuição. Um vai terminar, por exemplo, não sei o que, D3, o outro também vai terminar em D3, né? Não lembro se é D3, tá? Eu estou só hipotetizando, tá? Mas eles vão ter a mesma terminação para confirmar que eles estão na mesma família. Então, repare, a importância econômica e tecnológica pelas propriedades se deve ter elétrons no subnível F. A gente não fez distribuição, vamos pensar que a gente não sabe disso ainda, né? Serem elementos de transição interna. Será que ser um elemento de transição interna obrigatoriamente faz eles serem iguais? Terem propriedades semelhantes? Não. Ali no transição interna a gente tem vários elementos e tem muitos que têm propriedades diferentes, porque não estão na mesma família, né? Aqui,
terem seus elétrons mais externos no nível 4 e 5 e estarem localizados na família dos alcalinos, pertencerem ao mesmo grupo na tabela, que é a resposta certa, né? E estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Gente, se tivessem sacado isso no texto, dava para ir direto aqui no pertencem ao mesmo grupo. Para ter propriedades químicas e físicas muito semelhantes, é garantido que eles são da mesma família, tá? Agora, se ele falasse que tem uma ou outra propriedade, gente, aí não é garantia. Por que que não é garantia? Porque se a gente tem só uma ou outra semelhança, eles podem só fazer parte do mesmo, como é que eu vou dizer, da mesma característica, tipo metais. Tem vários metais que são dúcteis. Tem vários metais que têm maleabilidade, é uma propriedade dos metais. Mas quando ele fala de propriedades físicas e químicas muito similares, ele está querendo te afirmar que é da mesma família. Te atenta, porque o Enem, desde 2018, gente, 2017, na verdade, ele tem trago questões que tem sacada no texto, que tu não precisa ficar te matando muito para resolver a questão, que vai ter uma palavra-chave, que vai ter alguma coisa naquele enunciado, que se tu te ligar, tu não precisa fazer muita resolução, tá? A palavra-chave que eu digo, né, é pensar numa característica. O cara tá vendo se tu vai te matar fazendo distribuição eletrônica para acertar, ou se tu vai te ligar na similaridade das propriedades químicas e físicas. Tá? Então, é isso. Tá? A última aqui de tabela para vocês verem. Em 2019, do Enem do ano passado, ó. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio e o hexafluoreto de platina, e desde então, mais compostos de novos gases nobres vêm sendo sintetizados. Reparem, eles falando dos gases nobres, uma família da tabela periódica, que está fazendo reação. Eu falei para vocês que eles não precisam fazer reação, mas eles podem fazer. Aí ele fala da molécula do difluoreto de xenônio, no qual 2 átomos do halogênio flúor, então reparem, 2 átomos do flúor se ligam no xenônio. Como eu te falei que o xenônio tem 8 elétrons na valência, olha só como é que tu resolveria essa questão. Xenônio com 8 elétrons. Como é que eu vou saber o número de elétrons do flúor? Gente, se sabe a família, halogênio é a família do lado do gás nobre. O número da família é o número de elétrons, né? Se o gás nobre tem 8, a família anterior a ele, que é o halogênio, tem 7. A família do lado ali, que é o calcogênio, tem 6. A família do nitrogênio tem 5 e assim por diante. Metal alcalino, que é a primeira família, tem 1 elétron na valência, né? Então, flúor tem 7 elétrons na valência. Ó, fiz uma ligação, flúor estabilizou. Ele já me avisou que tinha 2 flúors, galera. Faz a ligação de novo. Agora, observem aqui comigo. Como é que eu sei que é ligação covalente? Tá? Eu não revisei com vocês ligação, tá? Mas, não tinha comentado antes. Mas, como é que a gente sabe que é ligação covalente? Porque para ter ligação iônica, a gente tem que ter a presença de metais. E o flúor e o xenônio estão lá no finalzão da tabela periódica, são ametais. Como não tem metal, não tem pelo menos um metal ali, já sei que não pode ser iônica. Iônica é metal com ametal. Aí tem a transferência do elétron, né? Aqui é compartilhamento, certo? Então, reparem aqui. Compartilhou. Compartilhou, eu conto para os dois. Então, se o xenônio já tinha 8 elétrons, ele recebeu um aqui, 9, recebeu outro aqui, 10. Então, o xenônio aqui, nesse momento, está com 10 elétrons. Tem muito aluno que não aceita, né? Diz, não, mas poxa, como é que ele vai ter 10 se ele é um gás nobre, se ele é... Gente, as regras na química, as teorias que a gente levanta, é sempre coisas para explicar o que existe na natureza. Só que, às vezes, a teoria não se enquadra para tudo. Então, quando a gente fala da regra do octeto,
tem elementos que fogem da regra do octeto. Então, nesse caso o gás nobre, ele está fugindo, ele está fazendo uma expansão do octeto. Ele está conseguindo ser estável com mais de 8 elétrons. E isso não é só o xenônio que faz, outros elementos também fazem. Não é muito comum de a gente abordar isso no ensino médio, tanto, né? Quem é que a gente fala que faz expansão do octeto no ensino médio? O enxofre, né? E o fósforo, geralmente são os elementos que a gente trabalha. Mas tem muitos outros elementos, tá? Então, a prova do Enem, a gente não tem como acertar a questão que vem. O que a gente tem que conseguir fazer com que vocês entendam é ter essa, como é que eu vou dizer? Esse pensamento aberto de entender que existe a regra do octeto, mas que ela não tem como ser válida para 100% das moléculas. Que existe a tal outra teoria, mas que ela não vai ser viável 100% das vezes, porque são teorias que tentam buscar uma explicação ou tentam botar todo mundo na mesma caixa, e não vai caber, né? Então, é só para vocês saberem disso, nesse contexto de que a gente ensina a regra do octeto, porque muitas moléculas vão se encaixar e é fácil de aprender assim, mas tem muitas moléculas que vão fugir disso, tá? Então, a resposta vai ser o quê? Xenônio com 10 elétrons na valência, certo? Gente, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui se tem alguém para fazer alguma pergunta. Tá tudo certo, gente, por enquanto? Tudo ok? Se tiverem alguma pergunta para fazer, vocês podem deixar aí embaixo, que eu vou, em seguida que eu enxergar, eu vou e respondo, tá? Só deixem aí que eu vou respondendo em seguida que eu conseguir abrir aqui de novo. Certo? Vamos continuar. Agora a gente vai ver um outro assunto que é bem relevante. Oi, Mari. Tudo bem? Relevante para a prova, galera. Radioatividade, né? Assunto bem recorrente nas provas. O que é importante de saber de radioatividade, tá? A rádio, nas questões do Enem, ela tem 3 possíveis abordagens. Ou vai perguntar sobre as partículas, ou vai perguntar sobre o decaimento, no caso, o que está sobrando ali no decaimento, se é uma alfa, se é uma beta, se é uma gama, ou vai fazer a questão da cinética radioativa, né? Aquela parte da desintegração. Então, eu vou relembrar com vocês rapidinho sobre isso. Lembrando que radioatividade é quando um núcleo instável, tá? Esse núcleo instável, ele vai emitir radiação para tentar ficar estável. Se esse núcleo, ao emitir radiação, ficar estável, a radiação para, tá? Nós temos como um marco para átomos grandes, tá, gente? Muitos dos átomos radioativos, eles têm elevada massa, tá? Para os átomos que são grandes, a gente costuma observar que essa radiação cai quando eles conseguem chegar no átomo de chumbo, tá? Quando eles chegam no PB, eles vão fazer o decaimento. Chega no PB, ele estabiliza, tá? E ele pode emitir radiação e continuar instável, se transformar num outro elemento, mas continuar instável, tá? E esse instável vai continuar emitindo radiação até uma hora que ele fique estável, ok? Então, é um núcleo instável que emite radiação. Nós vamos chamar esse núcleo de radioisótopo. Por que radioisótopo? Porque existem isótopos, lembrem que o termo isótopo é átomos que têm o mesmo número de prótons, existem isótopos que não são radioativos, tá, galera? Então, só para vocês entenderem, tem o carbono, por exemplo, número atômico 6. Tem o carbono 12, tem o carbono 13 e tem o carbono 14. Todos são carbono. Só que o carbono que é radioativo é esse aqui. Então, eu vou dizer que o carbono 14 é o radioisótopo. Rádio de radioativo, isótopo radioativo, radioisótopo. Por que o carbono 13 e o carbono 12 não são? Então, eu não posso falar que o carbono é radioativo. Eu vou dizer que o carbono 14 que é radioativo. Então, eles chamam de radioisótopo para especificar que é um dos isótopos que é radioativo. Geralmente vai ser assim, tá?
geralmente um dos isótopos que é radioativo, certo? Então, essa radiação, quando o átomo for emitir, pode ser uma partícula beta, pode ser uma partícula alfa, pode ser raio ou onda gama, ou ainda emissão de nêutrons, tá? Então, vai depender de como esse átomo libera essas partículas que a gente vai fazendo a nossa análise. Primeiro, característica das partículas, tá? Aqui ficou muito pequeno, eu vou botar aqui maior para vocês verem. A partícula alfa, tá? Ela tem uma massa 4 e um número atômico 2. A gente costuma dizer que ela é igual a um núcleo de hélio, tá? Ela tem massa e ela tem carga positiva. A partícula alfa, por ser a mais gordinha, vamos dizer assim, porque como ela tem massa 4, né? Ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, ela tem massa 4, ela não consegue atravessar nem a nossa mão. Ela é bloqueada até por uma folha de papel, tá, pessoal? Ela não consegue ultrapassar. O poder de penetração dela é muito baixo. O poder de penetração é esse de atravessar algum objeto, tá? Mas o poder de ionização dela é alto, é sempre o inverso. Se o poder de penetração é baixo, o poder de ionização é alto. Então, ela é altamente ionizante, certo? Podendo causar queimaduras e coisas do tipo, certo? Enquanto que a radiação ou emissão beta, a beta, a gente costuma dizer que é um elétron acelerado, tá? Ele tem, pessoal, aproximadamente 90% da velocidade da luz, tá? Esse elétron acelerado, ele consegue atravessar a nossa mão, por exemplo, tá? Mas ele vai ser bloqueado por exemplo, chapas metálicas de espessura fina, tá? De poucos milímetros a gente já consegue bloquear. Até roupas grossas, tá? Porque ele atravessa o nosso tecido. Mas se a gente tiver com roupas grossas, por exemplo, roupa de inverno, ele já não consegue atravessar, tá? E reparem que a minha emissão beta, a minha partícula beta ou radiação beta, ela não tem massa. Por quê? Falei para vocês no início da live, né? A gente considera que o nosso elétron é massa desprezível, por isso que aqui tá zerado, tá? Porque a gente diz que a massa é desprezível. O que acontece, pessoal? Nós temos o menos 1 aqui, que daqui a pouco a gente vai conversar, e eu vou mostrar para vocês nas leis da radioatividade o que isso vai influenciar no nosso cálculo, na nossa continha. Mas esse aqui não é como é que eu vou dizer? Não é número atômico, tá? É a carga elétrica. Então, aqui a carga é 2, porque tem 2 prótons. Próton é carga mais 1, né? Carga positiva. Então, como ele é 2 prótons, carga 2. Aqui o elétron a gente sabe que é carga negativa, então fica menos 1, uma carga elétrica negativa, tá? Aí, pessoal, a gama é 0 e 0. Ela é uma onda eletromagnética. Essas duas são de natureza corpuscular, que a gente fala, e essa aqui é de natureza eletromagnética. Essa aqui tem o maior poder de penetração, ela consegue passar até por chapas de aço, dependendo da espessura, tá? Nós precisamos de uma espessura de mais ou menos ali 20 centímetros, mais ou menos, para conseguir bloquear uma emissão gama, tá? Mas poder de penetração dela alto e poder de ionização baixo. Como eu falei, sempre o inverso. Agora a gente vai falar um pouquinho mais delas, né? Só quero mostrar uma coisa antes. Um átomo, quando ele é radioisótopo, quando ele vai emitir radiação, ele pode emitir as 3, tá, gente? Ele pode fazer uma emissão alfa, depois uma beta, depois outra beta de novo, depois uma alfa de novo, tá? Ele não tem uma lógica no sentido de que, só pode alfa, só pode beta, ou tem que ser as duas juntas. O que geralmente ocorre é a gama sair junto com as outras, tá? Pode acontecer da alfa ser liberada e a gama ser liberada junto. Nos nossos cálculos, aqui das leis da radioatividade, a gama não vai entrar. Por quê?
Porque como ela não tem massa nem carga, ela aqui é uma onda eletromagnética, ela é só como se fosse liberação de energia. E não vai causar uma modificação na constituição do núcleo, tá? Essa aqui, quando é liberada, gente, o núcleo muda. Essa aqui, quando é liberada, o núcleo muda. Essa aqui, quando é liberada, o núcleo não muda. Ele só vai ficar com menos energia, mas ele não muda a composição do núcleo. Então, eu costumo dizer para os alunos que sempre quando tem emissão alfa ou beta, nós temos uma mutação do átomo, né? É a única forma do átomo mudar da sua natureza, né? Dele deixar de ser o que ele era antes. Ó, ele era urânio, quando ele emitiu uma partícula alfa, ele não é mais urânio, ele é um tório agora. O tório emitiu uma beta, virou um paládio, tá? Então, eles vão mudando a sua natureza somente com o uso da radioatividade, tá? Nenhuma outra reação química, pessoal, muda a natureza do átomo, ok? O que eu quero falar para vocês das leis da radioatividade? Toda vez que um átomo emite uma alfa, como está aqui nesse exemplo, eu vou botar ele maior aqui para vocês enxergarem. Toda vez que o átomo emite uma radiação alfa, ele vai diminuir 4 unidades na massa. Então, o átomo que vai ser aqui, eu vou botar como se eu não soubesse quem é, tá? Aqui já apareceu para mim quem é. Mas vamos supor que eu estivesse fazendo a conta. Ele tem que diminuir 4 unidades, porque pensem comigo, tá saindo aqui de dentro desse núcleo uma alfa. Então, tem que diminuir 4 na massa. Então, vai ficar 2, 3, 4. E tem que diminuir 2 no atômico. Então, vai ficar 90. Então, ficou 2, 3, 4 e 90. Tem que diminuir. Cada alfa que ele liberar, vai acontecer uma diminuição de 4 lá em cima e 2 lá embaixo. Sempre. Agora, se ele liberar uma beta, galera, o que vai acontecer? Imaginem o átomo liberando a beta. Vou pegar aqui um exemplo que tenha ali. Ó, o chumbo. Liberar uma beta. A beta, galera, não muda a massa. Reparem que quando ele libera a beta, ele está só mantendo a massa, porque a massa aqui é zerada. Então, ele vai se transformar num elemento que é com a mesma massa. E o atômico, ele vai aumentar uma unidade. Cada beta aumenta uma unidade no atômico. E agora eu vou dizer por quê, tá? Mas pensem comigo, que sempre o somatório do que tu escrever aqui tem que dar igual ao anterior. 214 mais 0 dá 214. Aqui, eu tenho que botar um número que, somado com menos 1, deu 82. Então, ó, 83 menos 1 dá 82. Então, sempre o somatório aqui tem que ser igual ao átomo original. Porque, gente, é como se ele estivesse decompondo. Se eu juntar todas as partes de novo, tem que dar o átomo original. Gente, por que aumenta uma unidade no número atômico? Porque quem lembra aí dos estudos de radioatividade, a radiação beta, ela é, que eu acabei de falar, um elétron acelerado, mas não existe elétron dentro do núcleo, né, gente? Esse elétron, ele é proveniente da quebra de um próton. A gente representa o próton assim. O próton, galera, ele se quebra, ele se decompõe, ele se degrada, e ele libera uma partícula beta, que é como se fosse um elétron acelerado. Ele libera... Minto. É a decomposição de um nêutron. O próton é o resultado, tá? Próton é o resultado, por isso que aumenta a unidade. Então, reparem, o nêutron se desintegra, o nêutron ele tem massa, mas ele não tem carga, né? Então, por isso que em cima é 1, porque ele tem 1 de massa e ele não tem carga. Quando o nêutron se desintegra, ele se decompõe gerando um elétron, que é a partícula beta, e um próton. Só que reparem, imaginem o nêutron se quebrando dentro do núcleo e gerando um próton e um elétron. O elétron vai ser cuspido para fora do núcleo, o próton fica. Então, esse átomo vai ficar com um próton a mais. Se ele tinha 82 prótons, ele vai ficar com 83, porque, entre aspas, nasceu um próton aqui.
por isso que aumenta uma unidade no atômico. Essa é a explicação, tá? Isso poderia aparecer até em questões de física, tá, galera? Então, a gente chama a emissão beta de segunda lei, a emissão alfa de primeira lei. A primeira lei pode ser chamada de lei de Soddy, a segunda lei de lei de Soddy-Fajans-Russell, que eles chamam. Não acredito que seria uma coisa que eu nem perguntaria para vocês, tá, gente? Mas, tipo, o nome das leis, né? O que mais que pode aparecer de rádio, gente? Essa questão aqui dos gráficos, do decaimento, tá? Cada átomo radioativo, ele tem um tempo de meia-vida que a gente chama. O tempo de meia-vida é o tempo necessário para a quantidade dele cair sempre pela metade. Então, vamos imaginar que eu tenho uma amostra de 10 gramas de urânio, tá? Eu tenho 10 gramas de urânio, minha massa inicial, tá? Qual é o tempo que demora para que eu fique com 5 gramas de urânio? Para que essa massa caia para metade. Quando a gente fala massa aqui, não precisa ser massa sempre, tá? Pode ser qualquer valor quantitativo. Aqui, por exemplo, está em porcentagem, ó. Caiu de 100 para 50, é a metade. Olhem o tempo que demorou para cair de 100 para 50. No meu gráfico, eu vou ver. Para sair do 100 e chegar no 50, quanto tempo passou? De 0 até 8. Passaram 8 dias. Ou seja, o iodo tem um tempo de meia-vida de 8 dias. O que isso quer dizer? Que a cada 8 dias passados, a quantidade dele cai pela metade. Então, reparem, que quando passar mais 8 dias, se tinha 50%, agora vai cair para quanto? Para 25. Passou mais 8 dias, ó. De 8 para 16, passaram 8 dias. Caiu de 50 para 25. Ou seja, gente, é sempre dividir por 2, ó. 5, vai passar outro tempo de meia-vida, vai para 2,5. Vai passar outro tempo de meia-vida, vai para 1,25. E assim por diante. Agora a gente vai ver as perguntas possíveis, tá? Mas reparem que o tempo de meia-vida é o tempo que transcorre, tá? Reparem que para sair de 10 gramas e ir para 1,25, passaram 3 tempos de meia-vida. Ó, passou esse tempo, o primeiro tempo de meia-vida. Agora passou aqui o segundo tempo de meia-vida. E agora aqui passou o terceiro tempo de meia-vida. Então, para sair de 10 gramas e chegar em 1,25, foram transcorridos 3 tempos de meia-vida. Pensem no iodo. Se o tempo de meia-vida dele é 8 dias, 8 mais 8 mais 8. 24 dias demoraria para passar de 10 gramas para 1,25. Então, quando a gente fala do quantitativo, é sempre dividindo por 2, né? Caindo pela metade. O tempo de meia-vida é o que a gente vai descobrir aqui, ó. Qual é o tempo que demorou para acontecer esse processo, tá? E o que mais pode cair de rádio é a fusão e a fissão nuclear, tá? Gente, fusão nuclear, união. Fusão significa união. Então, geralmente, são núcleos pequenos para formar um núcleo maior. Então, aqui, exemplo da reação que acontece até no Sol, né? A bomba de hidrogênio também. Então, eu estou unindo 2 núcleos de hidrogênio, aqui, ó, do hidrogênio e do hidrogênio de massa 2, e estou juntando tudo num núcleo só. Na fusão nuclear, a tendência é sempre o núcleo ficar maior do que ele era antes. Então, reparem, eles eram menores e ficou maior. Existe uma grande liberação de energia nesse processo. Só que para a reação acontecer, também precisa de energia para começar. Então, eu preciso de energia para o start e depois ele libera uma quantidade de energia imensa, tá? Então, é a reação que acontece, por exemplo, no Sol, que a gente diz que é uma bola de gás hélio, né? Que é provocada pela reação dos núcleos de hidrogênio, tá? Aqui, fissão nuclear. Fissão vem de fissura, vem de quebra. A quebra dos núcleos vai ser um núcleo maior, gerando em núcleos menores, tá? Geralmente, a fissão vai acontecer pelo bombardeamento desse núcleo. A mais conhecida é essas reações que acontecem até nas usinas nucleares, né? Por exemplo, o bombardeamento com um nêutron
vamos pegar um nêutron e fazer um bombardeamento num átomo de urânio, por exemplo, e vai fazer a reação da quebra, vai gerar núcleos menores. Essa reação também libera muita energia, tá? E é a quebra aqui, reparem que vai gerar mais nêutrons. Então, a gente chama as reações de fissão, gente, de reações em cadeia. Essa reação acaba sendo muito explosiva e muito energética, porque é uma reação em cadeia. Eu começo com um único nêutron bombardeando aqui, ele acaba gerando a quebra, né, a fissura, e essa fissura gera mais nêutrons. Esses nêutrons aqui, gente, vão atacar outros átomos, outros núcleos. Então, é de cadeia porque comecei com um nêutron, agora eu já estou com 2. Eles vão atacar 2, que vai gerar 4. Vão atacar 4, que vai gerar 8. Só que isso é em milésimos de segundo, né? Então, imaginem, essa reação em cadeia começa com um único nêutron. Dentro num reator nuclear, eles têm que ficar controlando esses nêutrons. Eles têm controladores para fazer com que esses nêutrons não ultrapassem uma certa quantidade, porque senão explode, né, gente? Então, eles têm capturadores de nêutrons nessas usinas nucleares. Muitas vezes é o boro, tá? O boro é uma das substâncias que eles usam para capturar nêutrons, tá? Então, eles jogam boro lá dentro, ele captura nêutrons e deixa aquela quantidade estabilizada, tá? Vou mostrar para vocês algumas questões que já apareceram sobre a radioatividade. Olha só essa, de 2018, da segunda aplicação, tá? O elemento tório pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para decaimento é, reparem, gente, o tório, 230,90. Vou botar aqui maior para vocês enxergarem. Olha só o que ele gerou. E mais energia, tá? Mas o importante é isso aqui. O tório se transformou no rádio. Eu quero que vocês percebam, como eu mostrei nos slides anteriores, a mudança deste elemento para este. O que aconteceu aqui? De 230 foi para 226. Ou seja, eu percebo uma mudança de 4 na massa. De 90 foi para 88. Eu percebo uma mudança de 2 aqui na carga. Gente, ele está avisando que foi uma partícula só liberada. Poderia ser mais de uma, se ele me avisasse, tá? Ele está falando que foi uma partícula. E essa partícula que está bloqueada pela caixa, pelo aço, quem é? Quem é a partícula que tem 4 na massa e 2 no atômico? É a alfa, é a beta, é o próton, o nêutron, o pósitron. Pósitron, galera, é a partícula beta na forma positiva, tá? O pósitron é um elétron positivo. Então, seria como se fosse isso aqui. Tá? Então, seria o contrário, tá? Só um pouquinho, gente. Não tá dando para ler a equação ou nada aqui? Na dica? Eu vou botar os slides para vocês depois. Quem quiser me pedir pelo Insta, pelo... Só um pouquinho. Eu acho que a luz está atrapalhando. Deixa eu ver uma coisa. É que eu acho que o projetor tá botando muita luz no quadro. Eu acho que é isso, né?
Melhorou, Bruna? Ah, tá. Então, acho que aquela luz estava dando uma atrapalhada. Gente, então, olha só. Reparem aqui, o pósitron é um elétron positivo, uma partícula beta positiva, digamos assim, tá? Então, mas como a gente já conversou, quem é a partícula que tem 4 em cima e 2 embaixo, né? A característica de ser 4 e 2 é a alfa, né? A beta não é, também não é o próton, que o próton é 1 e 1, né? Também não é o nêutron, também não é o próton. Então, reparem que era uma questão fácil, né? Para resolver. Era da segunda aplicação, mas é uma questão que está lá no banco de questões deles e é uma questão relativamente fácil, tá? Segunda questão que veio também no PPL. Então, reparem que na mesma prova vieram 2 questões de radioatividade. A mesma coisa que aconteceu ano passado com modelo atômico, né? Questão, a prova do ano passado, 2019, vieram 2 questões de modelo atômico. Então, se realmente a prova é bem sorteio mesmo, aleatório, isso pode acontecer, né? Então, reparem aqui, o terremoto e o tsunami acontecido no Japão em março de 2011 romperam paredes de isolamento em alguns reatores da usina de Fukushima, o que ocasionou a liberação de substâncias radioativas. Entre elas está o iodo 131, cuja presença na natureza está limitada por sua meia-vida de 8 dias. O iodo 131, então, tem a meia-vida de 8 dias. Aí ele diz: o tempo estimado para que esse material se desintegre até 1/16 da sua massa inicial, reparem, ele não me deu uma massa inicial, mas ele quer 1/16. Gente, 1/16. Vamos pensar que inicialmente ele tem 1 inteiro. Eu não sei qual é a massa, mas eu não preciso de verdade saber uma massa. Eu posso trabalhar com porcentagem, eu posso trabalhar com fração. O que eu tenho que lembrar? Que sempre acontece, cada decaimento cai a metade. Então, se eu tenho um inteiro de iodo 135, quando passar um tempo de meia-vida, que ele já me disse que passaram 8 dias, passaram 8 dias, ficou um meio, ficou a metade, ó. Tinha um inteiro, ficou a metade. Vai passar mais 8 dias e vai cair pela metade de novo. Só que se eu tinha um meio, vai ter agora quanto? 1/4. A metade de um meio. Sempre vai caindo a metade da metade da metade, né? Ou seja, vai passar mais 8 dias, vai para 1/8. E passando mais 8 dias, vai para 1/16. Ele quer que chegue 1/16. 1/16, qual é o tempo que foi estimado para acontecer isso? 8 dias, mais 8 dias, mais 8 dias e mais 8 dias. 8, 16, 24, 32. Quando se passaram 32 dias, eu vou ter aproximadamente 1/16 da minha quantidade esperada ali de iodo. Uma coisa importante que eu não tinha comentado antes. Sempre que a gente está fazendo essa desintegração, reparem que caiu a metade, né? Essa metade que decaiu, ela não some. Ela só se transformou em outra coisa. Porque, reparem, se eu estivesse trabalhando com massa, tá? Eu tinha 1 grama. Fez o primeiro decaimento, vai para 0,5 gramas. Lembrem que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Esse 0,5, o outro 0,5, não sumiu. Ele só não é mais iodo, tá? Se eu estivesse falando do próprio iodo. Eu tinha 1 grama de iodo, agora eu tenho 0,5 de iodo. Os outros 0,5 deixaram de ser iodo por causa do decaimento, né? Se transformaram em outro átomo. Mas não some essa massa, tá? Eu vou dizer, eu posso chamar de inativa ou que não tá mais radioativa, tá? Mas não é mais iodo, é só isso que importa. Mas ela não some, ela não desaparece. Inclusive, eu já vi questões, não no Enem, tá? Em vestibular, mas eu já vi questão deles, em vez de perguntarem esse valor, eles perguntarem o que sobrou, o que não está mais ativo. Em vez de perguntar a quantidade que está ativa, porque aqui a gente está sempre trabalhando com quanto está ativo. Ele pergunta do inativo. Eu já vi questões. No Enem ainda não, mas já vi em vestibular, tá?
Então, só se atentem a isso, porque poderia aparecer uma questão desse estilo, tá bem? Seguindo, então, era 32, né? Para terminar aqui, rádio. O avanço tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo de núcleos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer. A gente não tem como ficar falando muito tempo de todos os assuntos, né, gente? Mas a radioatividade hoje ela é muito usada, a radiação, para tratamento de câncer, como a gente sabe, radioterapia, para aumentar o tempo de prateleira de mercadorias, tipo frutas, maçã, morango, eles passam por irradiação para durar mais tempo de prateleira, tá? Então, a radioatividade hoje, o uso das radiações, tem uma ampla aplicação aí tecnológica na área da saúde, tá? Então, eles poderiam ir para muitas áreas diferentes, certo? Aí ele pergunta que tipo de radiação ele está, como é que eu vou dizer, falando, né? Só que qual é a característica aqui? Ele fala a radiação de grande penetração no corpo. Qual é a que a gente viu que tem a maior penetração? A gama, né? Então, a radiação gama é a radiação que tem maior poder de penetração. Então, olhem a resposta. Era uma questão rápida de resolver, era só saber o básico de radiação, né? De radioatividade. A outra de baixo é de decaimento, tá? A técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela mediação de valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, são no máximo 15 emissões beta. Aqui está um detalhe dessa questão, que muitos alunos acharam mais difícil. Ele fala de 15 emissões beta por minuto a cada grama. Após a morte, a quantidade se reduz pela metade a cada ano. Gente, ele está falando do carbono 14, que é uma técnica que o pessoal usa para datação de fósseis, como está escrito aqui. Já caiu mais de uma vez esse tipo de questão no Enem sobre o carbono 14, tá? Aí ele diz, considere que um fragmento de massa de 30 gramas, então reparem, se aqui é 15 emissões por grama, eu estou falando de uma matéria que tem 30 gramas. Eu já vou ter que fazer uma regrinha de 3 ali, tá? Foi encontrado em um sítio arqueológico e a emissão e a medição da radiação apresentou 6.750 emissões por hora. E aqui ele está trabalhando com minuto. Então, são duas regras de 3 que eu tenho que fazer. Uma, transformando ali para grama, e a outra, transformando para hora. Depois eu faço decaimento. O decaimento em si, aquele de fazer decair, é fácil. A dificuldade aqui está em quê? Em trabalhar com as transformações de unidade que os alunos se perderam. Então, reparem, se a minha matéria tem 30 gramas, eu vou transformar isso aqui para 30 gramas. Se aqui é para 1 grama, eu vou multiplicar isso por 30. 15 por 30, que vai dar 450. Então, aqui, na verdade, eu vou trabalhar com 450 emissões por minuto. Tá? Agora, pensem comigo. São 450 emissões por minuto. E aqui ele está trabalhando por hora. Ou eu vou passar aquele para hora, ou eu passo esse por minuto. Tanto faz. Geralmente, multiplicação, os alunos têm mais facilidade. Então, é mais fácil multiplicar aquele por 60. Então, se eu multiplicar por 60, eu vou ficar com o valor para hora. Então, aqui vai ficar 27 mil, ó. Ou seja, vou anotar aqui em cima, 27 mil. Agora vem o nosso cálculo de decaimento, que é o mais fácil. Reparem que eu comecei com 27 mil emissões e parei em 6.750. Quantos tempos de meia-vida passaram? Gente, é fazer o decaimento. Comecei com 27. Passou um tempo de meia-vida. Qual é a metade de 27 mil? 13.500. 13.500
Passa outro tempo de meia-vida. Qual é a metade de 13.500? 6.750. Exatamente o valor que eu cheguei aqui. Ou seja, se passaram 2 tempos de meia-vida, galera. Qual é o tempo total? Ele me falou que o tempo de meia-vida era de... Cadê? Ah, gente, eu acho que na hora que eu comi o coisinha... É 5.000 e poucos anos. Aqui eu acho que sumiu o valor. Ele dá o tempo de meia-vida nessa questão. Quando eu passei para cá, eu acho que sumiu. Acho que eu estava editando e saiu. Aqui ele fala, cadê? Após a morte. Aqui, ó, se reduz pela metade a cada... Aqui sumiu, ó. É a cada 5.000 e poucos anos, tá? Então, vai fazer esse valor de 5.000 e poucos anos, que é 5.200 e pouco, 5.600 e pouco, tá? Vezes 2, porque foram 2 tempos de meia-vida, tá? Então, como foram 2 tempos de meia-vida, eu pego o valor do tempo de meia-vida aqui e multiplico por 2. Como foram 5.000 e poucos, gente, tempo de meia-vida dele, vai dar 11.460, é 5.600 e alguma coisa, tá? 5.620, eu acho, 720. Que eu sei que dá esse valor aqui, 11.460, o tempo total, porque passou 5.000 e poucos anos para fazer isso, e mais 5.000 e poucos anos para fazer isso. Essa questão aqui, a dificuldade estava nas unidades, galera. Ele me falou emissões por minuto e aqui está por hora. Gente, eu não posso trabalhar com unidades diferentes na hora de fazer as contas. Se aqui está minuto e aqui está hora, eu tenho que arrumar um deles. Arrumei, botei esse aqui para hora, tá para hora. Só que aqui ele estava usando uma massa de 30 gramas e aqui é 1 grama. Minuto por grama. Eu tenho que multiplicar isso por 30. Depois que eu fiz isso, eu encontrei que eu comecei com esse número de emissão e parei nesse. Ou seja, tempo de meia-vida. Tá? É sempre decaimento pela metade. Sempre que ele trabalhar com tempo de meia-vida, tu vai fazer isso aqui. Só que aqui, se tu usasse aquele 15 e 6.750, tu ia morrer fazendo e não ia chegar numa resposta. Porque não estavam padronizados. Tá? Então, a dificuldade era nessa questão da padronização. Tá? Mas reparem, gente, que as questões geralmente de radioatividade são questões boas de fazer, tá? São questões rápidas, fora isso aqui, né, que é a parte, são questões rápidas. Aqui tem mais uma, ó, que era do carbono 14, para a gente não se estender muito, fala aqui da técnica do carbono 14, qual é a característica, né? É proporção conhecida do carbono 14 e do carbono 12. Gente, para fazer a datação de um fóssil, se faz isso. Se estima, já na verdade se sabe o quanto tem de carbono 14 num ser vivo e se faz a proporção desses valores quando está vivo e do fóssil, para conseguir fazer a datação, tá? Então, por isso que eles conseguem fazer essa técnica, tá? E aqui uma difusão e fissão nuclear, ó, que é do Enem de 2015. Então, eu só trouxe para vocês verem que elas vêm questões, se não vier de decaimento, que vai ter que fazer uma continha, uma regra de 3 do máximo, são questões teóricas onde em menos de 2 minutos tu responde. Aqui ele está falando exatamente do que eu tinha falado para vocês, ó, da bomba de urânio, que é uma reação em cadeia. Por que que ela é uma reação em cadeia? Porque a fissão do urânio ocorre com uma liberação de nêutrons, que vão bombardear outros núcleos, tá? Então, essa reação de cadeia é essa que parte de um único nêutron e vai como se fosse se proliferando, né? Essa reação vai aumentando a quantidade de nêutrons, se propagando de uma forma muito intensa, tá? Aqui era mais uma também de decaimento, para a gente não se estender mais, faria a mesma coisa, tá, gente? Ó, era 1 grama até passar 5 meia-vidas. E nesse caso, ele já me deu quantas meia-vidas tem que passar. Então, eu faria, tipo, 1 grama, passou uma meia-vida, ficou 0,5 gramas. Passou a segunda meia-vida, ficou 0,25 gramas. Passou a terceira meia-vida, 0,125 gramas. A quarta meia-vida, 0,625 gramas.
Agora, a quinta meia-vida, 0,312 gramas. Como ele quer em miligramas, pessoal, é próximo de 300 miligramas, mais ou menos. 31, na verdade. Ah, porque aqui tem mais um zero, né? Eu esqueci. Aqui é 0,625 e aqui é 0,3. Dá 31,20 e poucos, né? 31,3 gramas, tá? Então, nesse caso, ele já te deu a quantidade de meia-vidas, tu só faz decaimento. Então, reparem que são questões bem recorrentes na prova, tá? Para a gente fechar hoje, nós vamos falar de estéquio, tá? Galera, o que não pode esquecer de estequiometria? Nosso quadrinho aqui, que eu faço sempre como cabeçalho, aqui eu botei redondinho, mas eu sempre faço o cabeçalho, que mol significa na química, eu sempre faço a analogia como se fosse dúzia, então é uma unidade específica, quando a gente pensa em dúzia, a gente sempre consegue transformar para 12 unidades, né? Aqui no mol, a gente sempre consegue transformar esse mol para 6 vezes 10 na 23 entidades, ou moléculas, átomos, íons, dependendo do que a gente está falando, tá? 22,4 litros, quando a gente vai trabalhar com volume, só que volume tem que ser de um gás e tem que estar na CNTP, tá? E a massa molar. Galera, massa molar é aquela que geralmente vem calculada no Enem e eles te trazem a massa dos elementos, se não vier calculada. Então, tu só vai pegar a fórmula e ir multiplicando pelas massas e formar a massa da molécula. Essa massa tu vai usar nas tuas contas. Então, só para vocês pegarem um exemplo aqui. O que é fundamental na estequiometria, né? Eu sempre digo que a estequiometria básica, ela tem três, como é que a gente diz? Ela parte de 3 passos. Primeiro passo, identificar a proporção em mols. Esse número que está na frente das tuas moléculas, ele é fundamental para a estequiometria. Sem ele, tu não vive aqui, tá? Se ele já te dá uma reação balanceada, tu te liga nos números, porque eles vão ser fundamentais. Segunda coisa, depois de ter as proporções em mol, tu vai pegar sempre as substâncias de interesse, tu não vai precisar trabalhar com todo mundo, né? Tu vais transformar essa proporção em mol, porque sempre a reação vai estar escrita para ti em mol. E tu vai transformar ela ou em massa, como aqui, ó. 1 mol de nitrogênio tem 28 gramas. Por que eu sei que é 28? Porque na tabela periódica, o N é 14. Como são 2 nitrogênios, dá 28. Então, tá aqui transformado, ó. Mol para massa. Essa transformação aqui foi feita aqui. Ah, mas o exercício não está trabalhando com massa. Eu vou transformar a mol para molécula. Como aqui é um mol, é 6 vezes 10 na 23. E se for para volume, porque, por exemplo, o nitrogênio é gasoso, 22,4 litros. Aqui está 22,7, porque, na verdade, não está na CNTP, está na CATP, na condição ambiente, tá? Então, é 22,4 CNTP e 22,7 se for na condição ambiente, temperatura e pressão, tá? Aí, galera, quando a gente consegue fazer esses 3 passos, identificar a proporção em mols, depois transformar esse mol de acordo com a unidade que eu preciso no exercício, eu sempre vou estar me baseando na informação e na pergunta. Quem já foi meu aluno sabe que eu sempre falo isso, te detém na info e na pergunta. Só que, como nem tudo são flores, o Enem geralmente vai nos trazer o quê? Casos especiais. O que são casos especiais, pessoal? São aqueles tipos de questão que envolve rendimento, que envolve pureza, que envolve alguma outra continha a não ser estequiometria. Não é tão difícil quanto parece. E eu te digo, se tu vê que é uma questão que é difícil no sentido de que tem muita conta realmente, ou que é muito complexa, muito demorada, eu te digo com convicção, tu pode pular uma questão difícil, tá? Não adianta tu ficar ali 15 minutos perdendo tempo na questão que talvez tu nem acerte e já perder uma estabilidade emocional e deixar de acertar uma questão fácil, tá? Só que tem questões de STEC que o aluno pula e que ela pode ser média. Então, dá uma olhada. Se tu tem muita dificuldade, tu vai para as próximas, depois tu volta nela com carinho, tá?
Deixa ela por último, digamos assim, ou por quase último, tá? Não naquela de último, que tu esteja tão cansado que tu não vai conseguir mais pensar, principalmente se ela for média. Agora, se tu vê que não tens condições de fazer, gente, não te sente culpado, tá? São questões que são mais pesadas mesmo e que tem muitos alunos que têm dificuldade, tá? O nível de acertos aqui, geralmente, nas questões dos TEC, são menos de 20%, tá? Então, não te sente culpado, tá? Trouxe 2, 3 aqui para a gente fazer, olhem só. Essa primeira. Pesquisadores desenvolveram uma nova e mais eficiente rota sintética para produzir substâncias atorvastatina, empregada para reduzir os níveis de colesterol. O que nos importa mais está aqui, tá? Aí no texto ele só fala o contexto. Segundo os autores, com base nessa descoberta, a síntese da atorvastatina cálcica, que é essa molécula gigante aqui, essa molécula, eu vou anotar aqui para nós, ó, ela tem uma massa molar de 1.154 gramas. Como eu falei, geralmente ele traz a massa. Ela é realizada a partir desse éster, que é o 4-metil, tarará, que tem a massa de 144. Então, ele já me deu as massas. Agora, olhem o que importa. Eu falei para vocês que na estética a gente sempre tem uma info, no mínimo uma info, e uma pergunta, tá? Da síntese, na proporção 1 para 1, o que ele quer dizer proporção 1 para 1? É que é 1 mol disso aqui para 1 mol disso aqui. Os meus coeficientes é 1 para 1. Vocês sabem, acabei de falar que o coeficiente é super importante aqui, né? Simplificadamente, o processo é ilustrado aqui e ele fala, considerando o processo descrito, a massa em gramas, então a pergunta é a massa em gramas da atorvastatina. Eu vou botar aqui, da atorvastatina, que é essa molécula aqui. Obtida a partir de 100 gramas do éster. Ou seja, tem mais uma informação. 100 gramas do éster. Gente, eu tenho proporção 1 para 1, então eu vou escrever, ó, 1 mol do éster produz 1 mol da atorvastatina, tá? Então, é 1 para 1. Isso é a minha primeira etapa da regra de 3 que eu falei para vocês, do raciocínio, né? São 3 passos para resolver a regra de 3. O mol já está aqui. Lembra que o segundo passo é transformar mol de acordo com aquele cabeçalho, né? Isso aqui, ou eu vou transformar mol para massa, ou eu vou transformar mol para volume, ou eu vou transformar mol para molécula. Sempre de acordo com quem? Com a minha info e com a minha pergunta. Gente, a minha informação é uma massa. A minha pergunta é uma massa. Tá nítido para mim que eu tenho que transformar isso aqui, esse mol, para massa. Qual é a massa do éster? Ele já me deu pronta, 144. Qual é a massa da atorvastatina? 1.154. Então, repare, 144 gramas produz 1.154. Sendo éster, reparem, a informação, sendo éster, produz quanto de atorvastatina? X. A minha informação está sempre de um lado, a minha pergunta, que é o meu X, está sempre linkado com ele. Quando eu fizer essa conta, eu vou ter a quantidade da atorvastatina. O único detalhe é que, como ele me deu o rendimento, eu tenho que depois descontar essa porcentagem. Mas reparem que a regra de 3 em si não era difícil e não são valores absurdos, né? Então, eu vou ficar com um X 100 vezes o 1.154 dividido por 144, tá? Quando eu resolver essa conta, tá? Vou ficar aqui com uma continha, vou fazer aqui para não perder tempo, que eu já estou extrapolando aqui o horário combinado com vocês, tá? Quando a gente fizer essa conta, vocês vão perceber que é bem provável, né, gente, que tenha o valor para a gente marcar.
mas poderia ter. Deu aproximadamente 801 gramas, deu 801,13 e tal, tá? Mas reparem, fiz a conta, deu 800 gramas. Só que ele está me avisando que o rendimento é de 20%. Gente, quando for rendimento ou pureza, é só descontar. Quem é mais ligado na matemática, se tu treinou matemática aí bastante o ano inteiro, eu vou te dar uma dica. Se é 20% de rendimento, se eu fosse fazer de cabeça 10% disso aqui, quanto dá 10% de 800? Vamos arredondar para 800. 10% de 800 dá 80. E daí eu vou somar com mais 10%, porque eu quero só 20%, né? Então, 10% que é 80, com mais 10% que é 80, dá os 20, né? Ou seja, dá um valor próximo de 160. Como ele está falando bem ali, né? Um valor próximo de é 160. Então, reparem que a minha segunda regra de 3, na prática, se eu sou mais ligada em porcentagem e tal, eu não preciso nem escrever. Se eu quiser escrever, eu vou pegar o valor, 801 gramas é 100%. Esse valor, essa é a minha reação acontecesse de forma impecável, com 100% de rendimento. Mas ele está me avisando que ela só tem 20% de rendimento. Qual é o meu valor? Só que, repito, tu deve ter estudado matemática aí o ano inteiro. Porcentagem com valor inteiro, tipo 10%, 20%, é tu pegar o valor e botar uma casa para vírgula para cá, né? 800. Bota a vírgula aqui, vai ficar 80, 10%. 80 mais 80 dá 20%, né? Então, 160, que seria os meus 20% de rendimento. Certo? Então, essa aqui é um tipo de questão que muitas vezes o aluno se assusta, porque está vendo uma reação orgânica, porque está vendo o valor de massa alto, 1.154, mas se tu parar para pensar na questão como um todo, tu vai passar um trabalhinho que nem é tão grande fazendo essa conta, chegando nesses 800, que deu um valor quase inteiro, 801, eu posso arredondar para 800. Olhem os valores, gente, 20, 29, 160, 200, dá para arredondar para 800 tranquilo. Tu arredondou para 800 e quer fazer 20%, é uma barbada. Então, essa questão aqui, às vezes assusta o aluno num primeiro momento pelo texto, pela reação, mas não é uma questão difícil, tá? Essa aqui é para ti que tem um curso mais concorrido aí para buscar a vaga, é uma questão que tu deve tentar fazer. Agora, então aqui, ó, só para mostrar os 160. Agora, essa aqui de 2017, eu vou pular para a próxima, porque essa aqui eu quero fazer com vocês, que é do ano passado, é do PPL, tá? Da segunda aplicação, mas ela tem 3 casos especiais na mesma questão. Ela não é também difícil no sentido das contas, tá, gente? Mas ela é uma questão que para um aluno que está com pouco tempo, ou que viu que realmente ela com 3 casos especiais, que ela vai ser classificada como difícil, que daqui a pouco, se tu tá te garantindo nas fáceis e nas médias, não vai ser um problema tu não acertar, ok? Ela tem 3 casos especiais, olhem só. Ela fala que, primeiro, reações sucessivas, que eu vou lembrar para vocês como faz agora, tá? Aqui, ela fala, eu não vou poder riscar porque está na minha parede, tá? Ela fala que é 90% do minério, ou seja, a pirita é 90%, ou seja, a pureza de 90%, e tem 90% de rendimento. Ou seja, ela fala de 90% de pureza, então eu tenho que tirar 10% do valor, tem 90% de rendimento. Ah, Vivi, como é que eu faço as duas ao mesmo tempo? Tu tira 90% de uma, faz a regra com 90%, né? Tu pode tirar 10%, né? De uma, depois tu pega o valor e tira mais 10%, tá? Então, tu faz separado, tu não pode somar essas duas porcentagens ou multiplicar, tem aluno que pergunta, não posso fazer as duas juntas? Não. Tu vai fazer uma, depois tu faz a outra. É 90%, chegou no valor, faz 90% de novo daquele valor, tá? E aqui, o terceiro caso especial tá aqui, que é as reações sucessivas. O Enem, de vez em quando, traz reação sucessiva no Enem. Como que a gente resolve? Vou relembrar com vocês. Para resolver reação sucessiva, a gente sempre tem que pegar quem aparece no produto numa reação e de reagente na outra, a gente tem que conseguir eliminar essa molécula.
Então, reparem, o SO2, ele está como produto aqui e como reagente aqui. Eu tenho que conseguir eliminar essa molécula. Para eliminar, tem que conseguir estar com a mesma quantidade. Por exemplo, aqui tem 8 mols, aqui só tem 2. Então, eu tenho que multiplicar essa reação toda por 4 para conseguir eliminar. Então, aqui vai ficar 8 mols, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 8. Multipliquei toda a reação por 4. Para quê? Porque quando ficou 8 aqui e 8 aqui, eu consigo eliminar essa molécula. Reação sucessiva é esse o objetivo. Uma reação que acontece, forma um produto. Esse produto é reagente na outra, forma outro produto que é reagente na outra. Então, eles têm que sumir. Então, agora quem é que tem que sumir? O SO3, porque ele virou produto aqui e aqui ele é reagente. Reparem que aqui tem 8 SO3, aqui só tem 1. Então, essa reação eu multiplico por 8. Então, aqui vai ficar um 8 aqui na frente, um 8 aqui na frente e um 8 aqui na frente. Então, reparem que agora eu consegui cortar, ó. SO3 com SO3. Vivi, qual é a lógica disso? A lógica é, agora eu junto todas as reações. Quando eu junto todas as reações, eu consigo ter... É tipo uma lei de Hess, né, gente? Bem parecida com a lei de Hess. Eu junto as 3 reações e vou ter uma reação só. Porque para aplicar estéquio, vocês vão reparar aqui que no enunciado ele me dá uma informação disso e me pergunta disso. Como é que eu vou fazer uma conta de uma reação que está separada da outra? Eu tenho que juntar tudo numa só. Então, agora a gente sintetiza tudo numa só. A gente junta tudo numa reação só. Vai ficar assim, ó. 4FeS2 mais... Reparem que aqui, ó, tem 11 oxigênios, depois mais 4. Vai ficar 15 oxigênios. E vai ficar 8 águas. Gerando 2Fe2O3 e 8 ácidos. O que não importa, na verdade, são só esses dois, mas eu já estou mostrando toda a reação. Então, reação sucessiva é isso. Eu faço com que o produto de uma reação, quando ele é reagente na outra, ele tem que se eliminar. Nem que eu tenha que multiplicar ou dividir alguma reação. Tem que fazer eles se cortarem, né? Se eliminarem. Então, reparem que ele fala o valor mais próximo. Então, reparem que isso aqui é info, né? Só para organizar. Info, pergunta. Já dei as 2 coisas de info e fala qual é o valor mais próximo da massa do ácido sulfúrico. Então, reparem que a pergunta é a massa do ácido. Então, o ácido tem que estar na minha regra de 3. Mais próximo da massa do ácido em quilograma, que será produzido a partir de 2 quilos da pirita, que é o ouro do tolo. Então, essa substância importa. Gente, 4 para 8, tá? 4 mols do FeS2 para 8 mols do ácido. Para quem se liga que é 4 para 8, eu já posso simplificar se eu quiser, tá, gente? Para facilitar a conta. Eu posso botar 1 mol para 2. Só para simplificar e ficar com contas mais fáceis, tá? 4 mols para 8 mol é a mesma coisa que 1 para 2, tá? Reparem. Mol tem que trocar na segunda etapa. Mol para quê? Para massa, para volume? Galera, massa. E a pergunta é massa. Qual a massa? A maioria das vezes na questão de Enem vai ser massa, tá? A grande maioria. Nem sempre, mas na maioria das vezes vai ser massa. Vou trocar esse mol para massa. Repara que, de novo, ele já me deu as massas calculadas, ó. FeS2 é 120. Então, eu só vou botar aqui embaixo, 120. H2SO4, 98. 2 vezes 98. Não esqueçam que se é 2 mols, é 2 vezes, tá? Então, reparem, 120 para 2 vezes 98. Aqui, galera, 2 quilos. Aqui tem uma coisa importante, tá? Tem aluno que me pergunta se eu posso extrair rendimento e a pureza antes. Dá, tá, pessoal? Se eu quiser extrair antes, eu posso. Se eu já quiser pegar esse 2 quilos e tirar a pureza, tirar o rendimento, dá. Eu vou colocar aqui, porque como é um valor inteiro, é fácil de trabalhar, tá?
a pergunta é em quilo, então eu posso botar aqui 2 quilos, porque daí meu X vai ficar em quilos, tá? Como aqui é grama e grama, quilo e quilo, vai ser relacionado aqui, vai conseguir fazer a regra de 3. Vou ficar com o meu X, ó. X igual 2 quilos vezes 2 vezes 98, dividido por 120. Aqui, ó, 61. 2 vezes 98, 196. Dividido por 60, que vai dar em torno de 180. Vai dar 30 e pouquinhos, tá? Eu vou dar uma arredondada aqui, se eu não me engano, dá 30 não, né? Dá 3. 180 vai ficar 16, 18. Vai dar praticamente 3,3. Praticamente, dá 3,2 aqui. Mas quase 3,3, tá? Só que reparem, esse valor eu ainda não descontei a pureza e ainda não descontei o rendimento. Quando eu descontar aqui, pessoal, 10%, estou falando em descontar 10%, porque se ele é 90% de rendimento, eu tiro 10% aqui, eu vou ficar com 90%, né? Então, se eu descontar 10% aqui, vai dar praticamente, eu vou botar aqui, tá? Se eu descontar aqui os 10%, vai dar 3 quilos praticamente. Reparem que tem essa opção, tem a opção 3,3 e tem a opção 2,90 e poucos, porque aqui vai ficar, quando eu extrair a porcentagem, vai ficar 2,90 e poucos, quase 3, tá? Então, teria uma opção também. Só que eu tenho que descontar 2 vezes, porque eu desconto 90% do rendimento e desconto 90% de pureza. Então, quando eu descontar de novo aqui os 90%, vai ficar praticamente 2,6. Vai ficar 2,60 e poucos, tá? Não chega a 2,7, que vai ser a nossa resposta, 2,6 quilos. Então, reparem que essa questão, as contas não são absurdas, tá? Não são muito grandes, muito altas. Porém, são valores que são difíceis de trabalhar quando tu tem, como é que eu vou dizer, muita coisa para pensar, né? Muitas outras questões, muitas informações que eu queria dizer, né? Eu tenho informação da pureza, eu tenho informação do rendimento, eu tenho 3 reações para trabalhar. Então, isso muitas vezes para o aluno dificulta, né? Ele acha difícil trabalhar com tanta informação ao mesmo tempo. Tá, galera? Como a gente está fechando 2 horas de live, eu vou... a gente encerra por hoje e amanhã a gente dá a sequência, tá? Então, amanhã a gente começa com termoquímica e daí vai para termo, cinética, equilíbrio químico, pH, pilhas e orgânica, tá? Então, espero vocês amanhã, tá? Quem não pôde assistir toda a live, chegou depois, eu vou depois colocar no canal, eu vou salvar, né? Vou deixá-la disponível aí para vocês. Obrigada pela parceria, por ter compartilhado, por estar aqui comigo, tá? Obrigada aí, pessoal, que saudade de vocês aí, ó, os meus ex-alunos, sempre ex-alunos, os queridos maravilhosos, sempre presentes, tá? Agradeço a presença de vocês e até amanhã. Amanhã a gente dá sequência aí em outras áreas, outros assuntos bem recorrentes, né? Termo é bem recorrente na prova, equilíbrio e pilhas também, e orgânica não tem nem o que falar. Tá, gente? Beijos, até amanhã.